Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Motivo de tamanha alegria poder estar juntamente com os irmãos, louvando e engrandecendo o santo nome do nosso Senhor. Vou pedir para que a amada igreja abra as vossas Bíblias no livro de Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos. Glória a Jesus. Aleluia. No seu capítulo de número 4, vamos ler o seu versículo de número 35. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Marcos, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 35. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Amém? Vou fazer uma leitura sozinho, porque a minha tradução ela é meio que diferente e pode dar conflitos literários. Amém? Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Repita comigo: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento. Fala comigo: grande temporal de vento. E subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa. Repita comigo: na polpa. Fala comigo: na polpa. Dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram. Fala: o despertaram. Fala: o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando, respondeu ao vento e ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, um grande medo, um grande apavoro interno. E diziam uns aos outros: repita comigo: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repita comigo: mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Assim está se dando glória a Deus. Meus queridos irmãos, antes de eu poder estar entrando na mensagem, primeiramente eu quero agradecer a Deus por uma oportunidade. E segundamente eu quero agradecer ao dirigente, o evangelista Carlos Augusto, que confiou a mim a poder estar trazendo a mensagem para os nossos corações. Se você reparou, na minha retaguarda tem ministros instruídos e levantados por Deus, que eu sentiria também a alegria no meu coração de estar sentado ouvindo esses grandes homens de Deus que estão aqui na minha retaguarda. Juntamente comigo vem a minha esposa, a senhora Dávila. Levanta a mão aí, minha querida, para a igreja te ver, oh glória. Estamos na Assembleia de Deus, ministério cuidando das ovelhas feridas em Aldeia da Prata. Dirigente local, a nossa querida e saudosa pastora Ana Cristina Minervino. Meus queridos irmãos que estão aqui dentro do templo e que também estão nos vendo pela internet, estamos mediante a um texto que fala de um relato, de uma passagem que Jesus ele estava dentro de um barco juntamente com seus discípulos após o quê?
após Jesus ter feito uma pregação, após Jesus ter lançado sobre uma multidão a parábola do grão de mostarda, também a parábola da semente, também a parábola da candeia, sendo que havia de grande necessidade que Jesus atravessasse o mar da Galileia naquele dia, porque Jesus ele tinha um propósito para poder fazer do outro lado na sua chegada em Gadara. Podemos observar que no versículo de número 35, a Bíblia ela vem dizendo que, e naquele dia, sendo já tarde, ele olhou para os seus discípulos e falou dessa seguinte maneira: passemos para o outro lado. Glória a Deus. Automaticamente, por Jesus ser autoridade, os seus discípulos obedeceram e entraram naquele barco, naquela embarcação. Todos eles, inclusive o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os discípulos, o texto é rico em dizer que os discípulos eles estavam na frente, mas Jesus ele estava na polpa dormindo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Pois então, no meio da passagem, no meio da viagem, no meio daquela história, se levantou uma grande tempestade. Repita comigo, grande. Repita comigo, grande tempestade. Mas por mais que levantou a grande tempestade, Jesus ele ainda estava dentro do barco. Glórias a Deus. Mas o que me deixa intrigado é que os discípulos estavam dentro do barco juntamente com Jesus. Os mesmos discípulos que tinham presenciado Jesus fazendo milagre desde Caná da Galileia, desde as bodas. Eles viram Jesus expulsando os demônios. Eles viram Jesus curando o paralítico. Eles viram Jesus curando o homem da mão atrofiada. Eles viram Jesus curando também o homem que tinha as mãos ressecadas dentro do templo. Mas quando levantou a tempestade, que é o parágrafo que eu quero deixar em destaque aqui para a igreja, os discípulos que estavam juntamente com Jesus, eles começaram a ficar com medo. Sabe qual é o problema? O problema é que quando se levanta a tempestade, quando a prova ela bate na porta, quando a dificuldade ela chega dentro da nossa casa, muitas das vezes a gente está ali dentro do barco com Jesus, mas a gente acaba esquecendo que Jesus está dentro do barco. Esfolhando a Bíblia para trás, vamos lá no livro de 2 Reis e observando o seu capítulo de número 7, meu querido guitarrista, observamos que Samaria passava por um período caótico, porque tinha um exército do lado de fora querendo matar quem estava do lado de dentro. Tinha um exército do lado de fora querendo tragar a vida das pessoas que estavam do lado de dentro. Mas observando a palavra, eu acabo entendendo que o verdadeiro inimigo daqueles samaritanos não era o exército que estava do lado de fora. Não era a espada, não era a lança, e muito menos os carros de ferro que eram usados para poder tragar a vida de quem era opositor àquele exército. A verdadeira dificuldade, o verdadeiro problema, a verdadeira situação que estava caótica daquela população era, glória a Jesus, a sua mentalidade.
Porque quem é amante da Bíblia, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano acima de todas as coisas, e que não há arma forjada, que não há coisas feitas por mãos de homem, que não há coisas feitas que por pessoas que outrora possa ser usada pelo inimigo para tentar ferir, para tentar matar. Que seja, oh glória a Jesus, que seja páreo ao poder do nosso Deus. Qual era o problema daquela população? Qual era o problema daquele povo? Qual era o problema daquele pessoal? O problema era que no passado, na época do rei Acabe, o povo que estava aliançado juntamente com Deus, o povo que estava juntamente com o Senhor, na época da divisão do reino, aconteceu uma coisa caótica que separou Samaria de Jerusalém, sendo que Samaria, quando foi separada, automaticamente ela foi rotulada como a capital da idolatria. E para poder carimbar isso com mais força, meu querido guitarrista, Acabe, ele casa com uma profana chamada Jezabel e traz a idolatria ainda mais a fundo para dentro de Samaria, trazendo a contaminação que estava do lado de fora para o lado de dentro de Samaria. O convívio com o pecado faz as pessoas acabar esquecendo da comunhão que ela tinha com o Senhor Jesus, trazendo para o mundo de hoje. Tenho eu vários amigos que estão afastados dos caminhos do Senhor, amigos que eu chego e falo: ei rapaz, tu não se lembra da época que a gente ia para as vigílias, que a gente ia para os cultos, que a gente ia para a hora nona, que a gente ia para a consagração, que a gente subia o monte, oh glória a Jesus, que Deus ele te usava, que você pregava, que você cantava, e aquele mesmo amigo que era fervoroso na mão de Deus, ele olha para mim e fala: Felipe, bons tempos, mas dentro dele a chama se apagou. Se apagou. E o mesmo problema esse povo estava enfrentando. Esse mesmo problema o povo estava enfrentando. Se você pegar pela tradução e pela história, Deus ele não fez o pecado. Deus ele não criou o pecado. O pecado é a ausência do Espírito Santo dentro de uma pessoa. Oh glória! A pessoa ela não peca porque ela quer. Ela peca, sabe por quê? Porque a presença de Deus já não é mais primícia na vida daquela pessoa. Meus queridos irmãos e ouvintes que estão escutando a palavra de Deus na noite desse dia, o povo estava sitiado, o povo estava cercado. Eu vou voltar lá para o texto, eu não vou fugir da mensagem, só para você ficar calmo, que eu vou chegar lá onde que Deus está mandando, ó glória. O povo estava sitiado, o povo estava cercado, mas sendo que o povo tinha esquecido da capacidade do Deus de Israel. Se o povo tivesse noção de quem era o Deus que levantou a nação, eu falo a nação, sabe por quê? Porque por mais que tinha 10 tribos do lado da idolatria e só tinha 2 sacrificando lá em Jerusalém, é tudo raiz de Jacó, é tudo filho de Israel, é tudo promessa de Deus. Se dobrar o joelho, se humilhar e se orar e se converter nos maus caminhos, Deus ele sara, Deus ele liberta, Deus ele cura, Deus ele traz de volta, Deus ele traz para dentro da presença. Sabe por quê? Está pecando, mas não deixou de ser filho. Está errando, mas não deixou de ser filho. Está nas drogas, mas não deixou de ser filho. Está na bebida, mas não deixou de ser filho. Está na prostituição, mas não deixou de ser filho.
que constituiu aquele povo não estava passando por repressão. Porque quem gosta de Bíblia sabe que quando Senaqueribe ele se levantou, quando ele começou a afrontar o povo de Deus, Deus ele tomou a batalha para si. Deus ele não deixou nem o povo ir para a guerra. Deus ele falou: ei, a batalha é minha, eu tomei a causa. E ele foi lá dentro do acampamento e ele fez o que tinha que ser feito. Eu tenho uma coisa aqui para poder falar para alguém: ora e apresenta, porque a tua causa, Deus ele está pegando a frente nessa noite. Oh, aleluia! O erro do povo foi ter esquecido Deus que levantou o povo. O erro daquele povo foi ter, oh glória, ter se desviado do caminho do Deus que constituiu e levantou o povo. Mas que comparação é essa, Felipe, que você quer fazer com Mateus no capítulo, Marcos, perdão, no seu capítulo de número 4? A hora está correndo, mas eu vou chegar lá. Sabe por quê? Porque os discípulos, ele andava com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viram Jesus fazendo milagre, mas quando a tribulação chegou, e ao invés de abrir a boca, primeiramente eles olharam a situação e ficaram apavorados. Eu tenho uma coisa aqui para poder falar com alguém. Ei, se Jesus falou que você vai conseguir, fica tranquilo que você vai conseguir. Se Jesus ele determinou que vai salvar a tua casa, você pode ter certeza que ele vai salvar a tua casa. Se Deus falou que ele vai catar o teu filho lá, a tua filha, o teu filho, a tua nora ou a tua mãe, Deus ele vai e ele vai. Ele vai. Para que se arrependa. Ei, mulher, erga a cabeça. Se Deus ele falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Olha, já estou indo para o encerramento. Os discípulos estavam dentro de uma embarcação. Repita comigo: embarcação. Com mais propriedade, falem comigo: embarcação. Jesus estava na polpa, a tempestade estava na frente, os discípulos estavam temerosos. A tempestade que estava na oh glória. Isso aí, meus irmãos, culto de domingo, mas vamos dar glória, que é louvor e adoração. Os discípulos estavam olhando para a dificuldade, as ondas estavam crescendo, estavam subindo e estavam entrando para dentro do barco. Ezequiel 37, quem conhece da glória? Quem conhece da glória? Ezequiel ligado, Deus vai lá e pega ele em espírito, bota ele no meio de um vale. Repita comigo: no vale. Mas o interessante da passagem é que por mais que ele esteja dentro de um vale, Deus ele pega ele pela mão e faz ele andar pelo o vale. Uma coisa que eu entendi e levei para minha vida é que prova não foi feita para poder ficar estagnado. Prova foi feita para poder se passar. Prova foi feita para você, oh glória, ter uma atitude e não aceitar. Dificuldade não foi lugar para você passar 1, 2, 3, 4 anos pedindo oração. Dificuldade é lugar de você tomar atitude
atitude e abrir a boca. Dificuldade é lugar de se posicionar. Dificuldade é lugar de você se manter de pé. Glória, me segura. Varão, varoa, olha para o céu, olha para o céu, porque o seu socorro não vai vir da terra, o seu socorro vem do Todo-Poderoso, Criador do céu e da Jesus. A dificuldade está apertando. De repente a impossibilidade está confrontando a tua alma. De repente a impossibilidade está sacudindo os teus pensamentos, causando uma ansiedade, deixando teu coração conflito, deixando teu coração depressivo. Mas uma palavra do evangelista Lucas eu quero jogar para a tua vida. Sabe o que? Que para Deus nada é impossível. Ai, Jesus da glória. Já tem gente percebendo e já tem gente recebendo. E já que tem gente recebendo, eu sou obrigado pelo céu a repetir. Pega, para Deus nada é impossível. Ele é baracana. Quer exemplo? Vou te dar um exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Pedro estava preso. Isso aqui é muito forte. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Enquanto Pedro estava trancafiado, estava algemado, a igreja estava orando. Deus, ele deu ordem dos céus ao anjo e foi lá dentro do cárcere e desatou os aguilhões que estavam em Pedro e trouxe para ele a libertação. Eu olho esse conjunto de mulheres aqui, ó, mas eu vejo colunas do Senhor. Eu quero entregar uma coisa para essas mulheres aqui, ó. Enquanto você ora, o diabo não tem legalidade na tua casa. Enquanto você ora, Deus, ele está dando livramento. Enquanto você ora, Deus, ele está com as mãos estendidas. Oh, Jesus, agora tem uma coisa aqui para falar. Tem gente que pensa que é sorte, mas para crente não existe nada. Para crente não existe sorte. Sabe por que está livrando? Porque você está orando. Sabe por que Deus está tratando? Porque você está orando. Sabe por que não desceu a sepultura? Porque tem ainda gente que dobra o joelho. Ainda tem igreja que ora. Ainda tem mãe que chora. Ainda tem joelho dobrado. Levanta a mão para dar glória aí. Enquanto tiver joelho dobrado, Deus, ele vai lá, 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 e vai dar o livramento. Tem varoa que está entendendo o mistério de Deus. Tem varoa que está entendendo que Deus está falando com ela. Ei, mãe, ei, esposa, ei, avó, sabe por que não desceu? Porque Deus, ele está com a mão estendida. Não existe sorte. Existe Deus, existe Deus, existe Deus, existe Deus, existe Deus. Olha para a cara.
atenção, para não perder o detalhe, porque é com você mesmo que Deus está falando nessa noite. Preste atenção. Calá, Saraia, Elebaracana, oh Jesus da glória, Labaracô, Daracana, Saraia. Meu Deus, olhe para cá, olhe. Os discípulos estavam no mesmo barco que Jesus. A tempestade estava fazendo que os sentimentos ficassem corrompidos. Deus está mandando dizer para alguém aqui, para alguém, que você não tem que olhar a dificuldade, você não tem que olhar o tamanho da tempestade, você tem que acordar e levantar e agradecendo pelo tamanho do Deus que te escolheu. Oh, aleluia! Ei, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Enquanto os discípulos estavam olhando a tempestade, não estava resolvendo, não estava modificando o quadro, estava somente piorando, meu evangelista. Enquanto os discípulos estavam olhando o tamanho da dificuldade, não estava resolvendo. Se ele chegasse um para o outro e falasse: ei Pedro, você está vendo o tamanho dessa onda? Não ia resolver a onda. Se chegasse para João, para André, para Felipe, para Natanael e falasse: Natanael, está vendo o tamanho da tempestade? Você está vendo o tamanho? Não ia resolver nada. Dificuldades e causas que te ferem, a única pessoa que pode resolver é Jesus Cristo. Frustrações, a única pessoa que resolve. Coração partido, mente conflita, oh glória. Tem pessoas que acordam e não querem levantar da cama, oh aleluia. Mas isso quem resolve é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, terra. Para finalizar, tempestade na frente, Jesus já estava na boca. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quando, olha só que isso aqui é profético. Jesus disse: enquanto estavam olhando para a tempestade, nada estava sendo resolvido. Mas quando tiraram o foco da tempestade e foram clamar a Jesus, quando tiraram o foco da tempestade e começaram a focar em quem estava no barco, mas só estava precisando do teu clamor, a circunstância mudou, houve diferença naquele lugar. Eu tenho uma coisa aqui para poder falar para alguém: não olhe para a dificuldade, mas olhe para Jesus. Pare de falar com terceiros ou com quarto, fale somente com Deus, porque só Ele tem o poder de mudar quadro, só Ele tem o poder de transformar, só Ele tem o poder de trazer a calmaria, só Ele tem o poder de mudar, só Ele tem o poder. Somente Ele tem o poder. E eu fecho a Bíblia e já estou encerrando a minha passagem e a minha mensagem nessa noite. Mas eu quero deixar uma coisa aqui e abre bem os olhos. No Evangelho que segundo escreveu João, no seu capítulo de número 11, a gente vê um episódio complicado: a morte do amigo de Cristo, Lázaro.
estava morto por 4, mas Jesus chegou porque ele morreu. E uma coisa que nós temos ciência é que aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Jesus, ele restaurou aquele que estava morto. Aleluia. Mesmo que para uns não teve escapatória, mesmo que para uns não tinha jeito, Jesus, ele trouxe-o de volta à vida. E no seu capítulo de número 12, você vê outra ocasião. Você vê aquele que estava morto no capítulo de número 11, no começo do capítulo de número 12, ceando e assentado juntamente com Jesus. Para poder encerrar a mensagem, eu vou pedir por gentileza para mais uma vez você levantar a mão. Jesus chegou aqui dentro da Assembleia de Deus de Júlio Lima, e ele vai mudar o capítulo da tua história.